Amém, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor em todo tempo. A você que está aqui, Deus é grande em todo tempo na nossa vida. Você que está nos assistindo aí na sua casa, que a presença do Senhor possa estar invadindo o seu coração, ministrando paz, alegria em todo tempo, em todo momento, porque é assim que o nosso Deus age aqui na sua casa, em todo lugar, a qual clamam por o nome dEle, pela sua presença, pelo seu poder. O nosso Deus é soberano, Ele está em todo tempo e em todo lugar, agindo de maneira poderosa e graciosa na vida daqueles que clamam e esperam nele. Nós esperamos no Senhor, Ele é o nosso socorro, é a nossa fortaleza em todo tempo, em todo momento. É por isso que nós não nos intimidamos diante das circunstâncias, porque nós sabemos que o nosso Deus é aquele que nos guarda e é aquele que nos dá a vitória. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Quero meditar com você nesta noite, você aí na sua casa, você aqui presente, na segunda crônica, no segundo livro de Crônicas, capítulo de número 20, segundo livro de Crônicas, capítulo 20, nós faremos a leitura do versículo 12 até o versículo de número 28. Segunda Crônicas 20, verso 12 a 28. Nos diz assim a palavra do Senhor, meus irmãos. Ó nosso Deus, acaso não executarás o teu juízo contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em ti. Todos os homens de Judá estavam em pé diante do Senhor, com as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Então, no meio da congregação, o Espírito do Senhor veio sobre Jeaziel, filho de Zacarias, filho de Benaía, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf. Jeaziel disse: escutem com atenção todo Judá, moradores de Jerusalém e rei Josafá. Assim diz o Senhor: não tenha medo, nem se assustem por causa desta grande multidão, pois esta batalha não é de vocês, mas de Deus. Amanhã vocês irão ao encontro deles, eis que eles virão pela ladeira de Ziz, e vocês os encontrarão no fim do vale, e em frente do deserto de Jeruel. Neste encontro, vocês não precisarão lutar. Tomem posição, fiquem parados e vejam a salvação que o Senhor lhes dará, ó Judá e Jerusalém. Não tenham medo, nem se assustem. Amanhã saiam ao encontro deles, porque o Senhor está com vocês. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém se prostraram diante do Senhor e o adoraram. Os levitas, dos filhos dos coatitas e dos coraitas, se levantaram para louvar o Senhor, Deus de Israel, em voz bem alta. Na manhã seguinte, levantaram-se cedo e foram para o deserto de Tecoa. Ao saírem, Josafá se pôs em pé e disse: escutem, povo de Judá e moradores de Jerusalém, creiam no Senhor seu Deus e vocês estarão seguros. Creiam nos profetas do Senhor e vocês serão bem-sucedidos. Depois de se aconselhar com o povo, Josafá designou os que deveriam cantar ao Senhor, vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, deveriam louvar a Deus dizendo: deem graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. No momento em que eles começaram a cantar e a dar louvor, o Senhor pôs emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe, e os de Monte Seir que vieram contra Judá, e foram derrotados.
porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores de Seir, do monte Seir, para os destruir e exterminar. E quando eles tinham acabado com os moradores de Seir, atacaram e destruíram-se uns aos outros. Quando os homens de Judá chegaram a um lugar alto de onde se pode olhar para o deserto, procuraram ver a multidão e eis que somente avistaram cadáveres estendidos no chão. Não havia nenhum sobrevivente. O rei Josafá e o seu povo foram saquear os despojos e acharam entre os cadáveres riquezas em abundância e objetos preciosos. Pegaram para si mais do que podiam levar e gastaram 3 dias para saquear os despojos de tanto que havia. No 4º dia, eles se reuniram no vale de Bênção, onde louvaram o Senhor. Por isso aquele lugar é chamado de Vale de Bênção até o dia de hoje. Então, todos os homens de Judá e de Jerusalém voltaram com Josafá à frente deles. Voltaram para Jerusalém com alegria, porque o Senhor lhes tinha dado uma grande alegria com a vitória sobre os seus inimigos. Entraram em Jerusalém ao som de liras, harpas e trombetas, e foram para a casa do Senhor. Aleluias. Um texto preciosíssimo, irmãos, magnífico, que narra um episódio do enfrentamento do rei Josafá juntamente com o povo diante do inimigo que se levantaram contra eles, o exército de Moabe e de Amon. E como lidar com isso e como lhe enfrentar essa circunstância. Texto precioso que na experiência do rei, juntamente com o povo, nos ensina coisas magníficas também, como lição prática para o nosso coração, mas ao mesmo tempo revela um Deus poderoso que guarda e cuida do seu povo de maneira magnífica. E é por isso que exercemos fé nesse Deus, porque a sua graça nos alcançou, abriu os nossos olhos para enxergar na pessoa dele a resposta, a segurança, aquele que realmente nos guarda em todos os embates da nossa caminhada. O fato, como diz o verso de número 16, eles chegam diante do inimigo no fim do vale. Mas ao mesmo tempo nós vemos no verso 26 que eles celebram no Vale da Bênção. E o que eu quero compartilhar com vocês à luz desse texto é que a gente pode sair do Vale do Medo com o Senhor e celebrar no Vale da Bênção. Porque é o Senhor quem nos garante essa vitória, é o Senhor quem nos garante essa travessia, e é o Senhor que nos garante chegar no lugar da bênção. Da bênção que provém dele, pois toda a bênção só vem dele para a nossa vida. É por isso que esse texto nos revela lições preciosas para o nosso coração, meus irmãos, minhas irmãs, você que está aí na sua casa, você aqui presente. A narrativa do texto mostra que o rei Josafá, cercado pelos inimigos Moabe e Amon, juntamente com o povo de Judá e Jerusalém, diante da visão que ele tem, diz no verso de número 3, do mesmo capítulo que nós lemos, então o rei Josafá teve medo, porém fez a coisa certa, buscou o Senhor, proclamou um jejum em todo Judá. Como lidar com os medos do vale, como enfrentar os medos do vale, como enfrentar os inimigos que se colocam diante de nós, como atravessar, sair dos vales, dos desertos da nossa vida. A postura e a atitude de Josafá é a correta, mas não só somente a atitude dele, ele convoca o povo também. Ele busca a face de Deus, mas ele convoca o povo para pelejar e buscar junto ao Senhor, para ver como que lidariam diante daquela situação. Muitas pessoas vivem vales sombrios, enfrenta inimigos, vales de medos aterrorizantes,
que parece que não tem saída e nem solução. Parece que o inimigo é muito maior do que tudo que possa pensar ou ver ou enxergar. Geralmente a situação parece desesperadora para alguns. Mas a gente sabe para aqueles como o rei Josafá, que busca o Senhor, sempre haverá socorro de Deus em qualquer circunstância da vida. Então vamos aprender com o rei e com o povo, nesse episódio magnífico, como enfrentar e sair dos vales de medo, irmãos. Onde enfrentamos inimigos, para podermos no Senhor celebrar no vale de bênção que o Senhor nos levará e que o Senhor nos colocará. E a primeira lição que a gente precisa aprender nesse texto, e eu peço que você acompanhe na sua Bíblia, para que você possa aplicar isso no seu coração, porque a palavra da verdade é aquela que dá esperança ao nosso coração e enche a nossa alma de fé. Se ela não atingir o seu coração, meu irmão e minha irmã, e você que me ouve, nada neste mundo atingirá. Porque é pelo ouvir da palavra que vem a fé naquele que é poderoso para nos livrar em todas as circunstâncias da nossa vida. E a primeira lição que aprendemos nesse texto, verso de número 12, verso de número 14 do texto lido. A gente sai do vale, celebra no vale da bênção, quando olhamos para Deus e agimos na direção do Espírito Santo do Senhor. Verso de número 12, final dele diz: o rei Josafá, orando ao Senhor, ele fala: não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em Ti, Senhor. Eu não sei como lidar com isso, eu não sei como vencer isso, mas uma coisa eu sei, Senhor: os meus olhos estão no Senhor, assim como os olhos deste povo estão olhando para Ti. Não é na capacidade do inimigo, não é pelo medo desse vale, mas os nossos olhos estão no Senhor. E aí no verso de número 14 diz que, então, após a oração de Josafá, veio o Espírito do Senhor no meio da congregação, sobre Jeaziel, que fala da parte de Deus ao rei e ao povo. Só podemos vencer os vales, irmãos, e os inimigos da vida, quando os nossos olhos estão voltados pelo Senhor e quando há direção de Deus na nossa vida. Não é à toa que muitas pessoas se desesperam diante dos vales da vida, irmãos. Não sabem o que fazer. E por que não sabe? Porque os seus olhos não estão em Deus, porque não estão sobre a direção do Espírito Santo. E é por isso que toma caminho errado, e é por isso que retrocedem, e é por isso que não avançam na direção do Senhor, para poder celebrar a vitória, o socorro que vem de Deus. O texto é bem claro, que ele diz que os olhos estão voltados para o Senhor. E ao mesmo tempo, na sua oração de fé e confiança, o Espírito Santo visita a congregação, toma a vida de Jeaziel, que profetiza sobre a vida do povo, uma fala de Deus para o coração do povo. Na oração de Josafá, como nós vemos no texto, ele apresenta a situação para Deus, ainda com os temores no coração, diante do inimigo que teria que enfrentar, mostrando o lado humano que perpassa na vida de cada um de nós. São sentimentos que vêm, mas como lidar? A resposta é sempre olhando para Deus, sempre dependendo da ação do Espírito Santo para nos dar direção no que fazer, que caminho tomar, que atitude tomar. Depois de olhar para Deus, é certo que dependemos da direção e da ação do Espírito Santo, aquele que nos fortalece, aquele que nos guia, aquele que nos dirige a toda a verdade, aquele que nos atrai para a presença de Deus, aquele que nos dá direção para entender o que temos que fazer, irmãos. E quando há a ação do Espírito Santo na nossa vida, o medo some. O medo
que nos impede de raciocinar da maneira mais adequada para lidar com os nossos temores, com os nossos enfrentamentos. O medo que enche o nosso coração de temor, de pavor. Mas quando os nossos olhos estão em Deus, agindo através do Espírito Santo que move no nosso coração, sabemos o que fazer. Sabemos para onde ir. Teremos direção da parte de Deus, seremos ministrados no nosso coração. O segredo é, em primeiro lugar, olhar para Deus. E na unção do Espírito Santo, ter direção, poder, para poder enfrentar o que tivermos que enfrentar. Porque olhando para Deus, na direção do Espírito Santo, mesmo que a situação pareça crítica, e mesmo que os inimigos pareçam maior do que a nós olharemos para a grandeza de Deus, e confiaremos no poder do Espírito Santo, que vem de Deus para a nossa vida. O Senhor vai contemplar uma saída diante dos nossos olhos pela graça, ainda que pelos olhos carnais a gente não consegue ver. O segredo então é, firme os seus olhos na pessoa do Senhor. Busca a direção do Espírito Santo. Quais os medos que passam no seu coração durante os dias que estamos vivendo? Jamais tire os olhos do Senhor. E jamais deixe de depender da ação do Espírito Santo na sua vida para te direcionar e fazer você enxergar, pela graça do Senhor, sempre saída, a saída que vem dele. Porque não estamos sozinhos nessa peleja, irmãos. O Senhor é conosco em todo o tempo, para aqueles que confiam e buscam. Segunda lição desse texto, para aplicar no nosso coração, eles saíram daquela situação, celebraram a bênção do Senhor, ficando firme e confiando em Deus, entendendo que Deus é por nós e luta por nós, diante de qualquer inimigo, diante de qualquer situação. Verso de número 15, diz assim: não tem mais, nem vos assustei por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, ó rei, mas de Deus. Verso de número 17 ainda diz: neste encontro não tereis de pelejar, tomai posição, ficai parados, e vede o salvamento que vem do Senhor. Isso encheu o coração do povo e do rei, de coragem, de vigor, de força, para enfrentar o inimigo, que, como diz o texto, era uma multidão, muito maior do que eles, mas ao mesmo tempo, eles aprenderam como? Tomai posição, ou fique firme diante da peleja. Não esqueça, irmãos, que Deus peleja por nós. De Gênesis a Apocalipse, há uma promessa do Senhor em cuidar do seu povo, daqueles que obedecem, daqueles que estão rendidos, daqueles que são fiéis, daqueles que estão em aliança com o Senhor. A promessa de Deus está em todo tempo conosco, em pelejar as nossas pelejas, guerrear as nossas batalhas, porque Ele se apresenta nas Escrituras Sagradas, se revela nas Escrituras Sagradas como o Senhor dos Exércitos, aquele que peleja pelos seus, aqueles que lutam as nossas lutas, aquele que se coloca ao nosso lado. E é por isso que, quando Deus toma aquele profeta e profetiza sobre a nação, diz: não tenha medo, não se assuste diante do inimigo, essa peleja não é de vocês, é minha, é do Senhor. E no verso de número 7 ele diz: neste encontro não terei de pelejar, porque essa peleja é do Senhor. Mas ainda assim precisam tomar posição de batalha. Tem vez que precisamos lutar, mas tem vez que precisamos tomar posição de batalha e vencer a guerra na oração e na dependência de Deus.
sabendo que Deus é conosco, sabendo que Deus é por nós. O rei Josafá, que antes amedrontado estava, agora ele enche os pulmões para animar o povo, verso 17, para convocar o povo. O medo se vai, a certeza fica, a confiança alimenta a alma do rei, e ao mesmo tempo ele enche o coração do povo de coragem também, sabendo que o Senhor era com eles. Se ele fosse olhar o número dos inimigos, não teria como enfrentar, irmãos. O medo prevalecia. Veria que não tinha condições de enfrentar a peleja. Mas Josafá, juntamente com o povo, entenderam que Deus é muito maior do que o número dos nossos inimigos. Sempre será. E a palavra de Deus nos garante, porque maior é o que está em nós do que aqueles que estão no mundo, irmãos. É Bíblia, é palavra de Deus para o nosso coração. Pensa, se você ficar a vida inteira enumerando suas lutas, os inimigos que você tem que enfrentar, e deixar de ver a Deus, de confiar no Senhor. Deixa eu te falar uma coisa, infelizmente você nunca verá a bênção de Deus na sua vida chegar. Nunca você verá a vitória, porque é impossível obter vitória da parte de Deus sem fé, irmãos. Porque é impossível agradar a Deus, ou receber da parte de Deus alguma coisa, sem fé. Você precisa exercer fé, ainda que ela seja pequena. Mas você precisa fazer como aquele moço que chegou diante de Jesus e disse: Senhor, ajuda na minha falta de fé. Porque ele entendeu que sem ela, não obteria a ação graciosa de Deus sobre a sua vida. Até porque a Bíblia também nos diz que o justo, ele vive, ele anda, ele sobrevive pela fé. Se não for assim, não tem como a gente enxergar o livramento de Deus. Sabe o que você só verá na sua vida? Problemas e mais problemas. E não é à toa que o mundo está cheio de pessoas atemorizadas, desesperançosas, vencidas, derrotadas, que não conseguem enxergar vitória em absolutamente nada, porque não conseguem fazer o exercício da fé e olhar com os olhos de Deus aquilo que Ele tem preparado para nós. Só olha as dificuldades, só olha os inimigos e os problemas que abatem, que achegam na sua vida. O que o texto nos ensina é que não precisamos ter medo, porque o Deus que nós servimos sempre será, sempre foi, maior do que qualquer inimigo e maior do que os nossos problemas. E precisamos aprender a deixar Deus agir de maneira poderosa, pela fé, e obteremos a vitória que vem de Deus diante dos nossos embates, diante dos nossos problemas, diante dos nossos inimigos. Terceira lição desse texto precioso, verso de número 18, verso de número 19 e verso de número 20. Diante de tudo isso, nesse momento Josafá se prostra, verso 18, 19 e 20, se prostra com o rosto em terra. E todo Judá e os moradores de Jerusalém, na mesma atitude também se prostram perante o Senhor. E eles fazem o quê? E eles adoraram. Depois diz que, verso de número 19, dispuseram-se os levitas para louvarem o Senhor, Deus de Israel. Como? Em alta voz, sobremaneira. E no verso 20, há uma palavra de estímulo, de coragem. Crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros. Credes nos seus profetas, e prosperareis. É interessante que no verso de número 20, ele diz, crede no Senhor. Mas também ele diz, crede nos seus profetas, e prosperarei. Por quê, irmãos? Duas coisas que você precisa entender.
Crer no Senhor, é claro, a confiança no Senhor é a razão de nos sentirmos seguros e obtermos a fé. Mas é preciso ouvir a voz profética, porque é o profetizar da palavra. A fé vem pelo ouvir e ouvir. Você jamais crerá em Deus se não ouvir da palavra. Se a palavra não alimentar o seu coração, você não conhece o Deus da palavra. Se você não conhece a palavra, você não conhece o poder do Deus da palavra. Por isso é importante crer em Deus, mas ouvir a palavra profética através das escrituras sagradas, que enche o nosso coração, abre os nossos olhos para enxergar o Deus poderoso que pode nos livrar diante dos inimigos da nossa vida. Então deixa eu falar uma coisa para você. Não tem como ver o Deus e crer em Deus se eu não conheço a palavra, se eu não ouvido a voz profética das escrituras sagradas, que alimenta a minha alma e enche o meu coração. Logo, eu não terei como tomar a atitude que eles tomaram, irmãos. A batalha não estava ganha ainda. Mas como verdadeiros adoradores, o que eles fazem? Se prostram e adoram ao Senhor. O rei era a figura máxima de autoridade naquele tempo. Mas qual é a postura do rei? Ele se dobra diante de Deus. Ele cai de joelho diante de Deus. É até engraçado porque nós vemos hoje em dia, as pessoas têm uma dificuldade de se ajoelhar diante do Senhor. Não é absolutamente nada, mas tem uma dificuldade de se dobrar diante de Deus. E é por isso que talvez amarga derrotas na vida. E é por isso que talvez não seja bem sucedido. E é por isso que ainda não aprendeu a ser adorador. Porque em meio à adoração, e deixa eu te falar uma coisa, é em todo tempo, irmãos. O texto nos diz que a vitória ainda não tinha chegado. Mas eles dobram o joelho diante do Senhor e adoram ao Senhor juntamente com o povo. Por isso, todo tempo é tempo de adorar ao Senhor. Se você era daquele que espera as coisas ficarem tudo boas na sua vida para adorar, meu irmão, meu querido, você ainda não aprendeu a ser verdadeiro adorador. Você ainda não foi atingido pela ação graciosa e soberana de Deus. Porque aquele que é adorador, adora em todo tempo. Antes da vitória já está adorando. Mesmo nos vales do medo diante de um inimigo terrível, já está adorando ao Senhor. A reação do verdadeiro adorador é se prostrar no estado de humilhação diante daquele que é Senhor soberano sobre todas as coisas. Porque é diante do soberano sobre todas as coisas é que obtemos a vitória. Nós adoramos pelo que Ele é. Não é por aquilo que Ele pode nos dar, mas ao mesmo tempo que aprendemos a adorar por aquilo que Ele é, nós somos agraciados por aquilo que Ele pode nos dar. Isso só entende, irmãos, quem é verdadeiro adorador. Quem não é, não vai entender o que estou falando. Isso vai parecer surreal, mas não tem jeito. As coisas de Deus é obtido pela fé e se discerne de maneira espiritual. Se você tenta fazer isso pela carne, você não consegue entender e muito menos viver o que eu estou dizendo, o que as Escrituras estão nos revelando. A coisa só se dá pela fé. Só consegue se aplicar quando entendemos isso pelos olhos da fé, quando o nosso coração está posto nessa verdade. Caso contrário, diante das lutas, dos vales de medo, a única coisa que você vai fazer é reclamar da vida. É murmurar sobre o episódio que você está acontecendo e sobre a dificuldade que você está se deparando. Mas os verdadeiros adoradores adoram. Mesmo que a bênção não chegou, adoram. Porque aprenderam a fazer isso com Deus e pelos olhos da fé, aprenderam que é assim que nós fazemos. Ao adorar a Deus, como diz as Escrituras,
coração do povo, juntamente com o de Josafá, o rei, se enche de fé e de coragem para enfrentar o embate. O inimigo ainda estava lá, não tinha sido vencido ainda, mas o coração enche de fé e coragem, porque é no meio da adoração que nós nos aproximamos do Santo dos Santos, adentramos, melhor dizendo, nos santos do santo presença de Deus. E é lá diante do autor soberano da nossa fé, é que somos revestidos de coragem, de força, para lidar com aquilo que tenhamos que lidar, perda, enfrentamento. Não importa, mas é neste momento que nós cobrimos forças, coragem para enfrentar o que tivermos que enfrentar, e ao mesmo tempo é ali que vem a nossa memória, o que a voz profética da palavra enche o nosso coração e alimenta a nossa vida, irmãos. Por isso, diante dos embates da vida, a gente vem se adorando ao Senhor em todo tempo, irmãos. Não espere as coisas melhorarem para adorar, adore, adore, seja adorador em todo tempo e em todo lugar. Por isso a gente precisa aprender a investir tempo em primeiro lugar, alimentando da palavra, porque é dela que vem a nossa fé. E em adoração ao Senhor, em todo tempo, certamente seremos surpreendidos naquilo que Deus vai fazer. Deixa eu falar uma coisa para você que está me ouvindo, aí na sua casa e aqui. Josafá e o povo não sabia como essa batalha iria se dar. Só havia a promessa de vitória, de que Deus lutaria, pelejaria por eles. Como seria o desfecho disso aqui, ele não tinha a mínima ideia do que aconteceria. E como você viu no próprio texto das Escrituras Sagradas, eles não tiveram que matar uma só pessoa. Foi o Senhor mesmo que fez isso. Primeiro, Ele fez com que o exército de Amon e de Moabe subisse e exterminasse o povo no monte de Seir, que também era contra Judá e Jerusalém e o rei Josafá. Depois, eles se degladiaram mutuamente. Não tiraram, desembainharam uma espada. Para que você possa aprender uma coisa, irmãos: quando nos alimentamos da palavra, o nosso coração enche de fé. E em adoração ao Senhor, em todo tempo, seremos surpreendidos por aquilo que Deus tem para fazer na nossa vida. No jeito dele, dos meios dele. Mas uma coisa é certa: seremos surpreendidos pela ação graciosa do Senhor na nossa vida. Ontem na nossa live jovem, o pastor Rony fez uma pergunta: como será a igreja após tudo isso? E a resposta foi minha, do pastor Naguinho: não sei, mas uma coisa eu sei, que Deus tem coisas grandes que vai nos surpreender após tudo isso, porque Ele está no controle. E eu estou me alimentando da palavra como você, alimentando a minha fé e adorando ao Senhor em todo tempo, com a igreja cheia, com a igreja vazia, com ninguém aqui, apenas uma câmera diante de mim. Eu estou adorando ao Senhor, porque eu sei que Ele vai surpreender a minha vida, em meio a tudo isso, porque Ele é Deus, e está no controle de todas as coisas, da minha vida e da sua igreja, da sua vida que confia ela a Ele. E Ele vai nos surpreender, na medida que nos alimentamos a nossa fé com a palavra e adoramos ao Senhor. Foi assim que Deus fez com Josafá e o seu povo. Nós somos povo de Deus. E o mesmo Deus que agiu lá, é o Deus que ainda permeia e se manifesta no nosso meio, ainda hoje, irmãos. Você crê nisso? Aleluia! Porque eu creio. E se cremos, certamente o Senhor se levantará ao nosso favor. E por último, esse povo, ao adorar ao Senhor, eles contemplam a vitória, a saída, mesmo não entendendo como Deus fará. Mas eles celebram, eles louvam ao Senhor, eles rendem graça ao Senhor. O verso de número 20 do nosso texto diz assim: depois de se aconselhar com o povo, Josafá, o rei, designou os que deveriam cantar ao Senhor, vestido de ornamentos sagrados
e marchando à frente do exército, deveriam louvar a Deus, dizendo: deem graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Eu acho lindo esse verso aqui, irmãos, porque eu tento mentalizar a cena. O povo se prostra, adora. Agora levanta e a ordem é: vamos louvar, vamos cantar. O nosso general é Cristo. E vamos para frente. Deus tem misericórdia de nós. Nós vencemos a batalha. Vamos celebrar diante dele. Celebre ao rei, exalte ao rei. Vamos lá, gente. E o povo na pegada, na mesma fé, na mesma confiança. E enquanto eles marcham até o final do vale, como diz o verso de número 16, que é lá que eles comparam e se deparam com a vitória do Senhor. Enquanto eles marcham, o que eles estão dizendo? Deem graça ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Vamos dar graças ao Senhor, meus irmãos, porque a sua misericórdia dura para sempre. Ei, meu irmão, qual é o seu vale? Qual é o seu problema? Como você está, o seu coração, diante dessa situação? Olha a palavra profética para a sua vida: dei graça ao Senhor, porque a misericórdia do Senhor dura para sempre. Dei graças ao Senhor. Você que não pode sair da sua casa, você que é uma pessoa de risco, diante dessa quarentena, dei graça ao Senhor. Não reclamem, porque se está acontecendo é vontade de Deus. E o mesmo Deus que permitiu, é o Deus que irá tirar dessa situação. Por isso a palavra é: dei graças ao Senhor. Enquanto vamos para enfrentar no final do vale. Só consegue fazer isso pela fé, irmãos. A adoração e ações de graça nos leva à presença do Senhor. Por quê? Quando eu adoro, eu entro no Santo do Santo, e quando eu rendo graças, eu reconheço que tudo que tenho é favor de Deus na minha vida. De tudo que sou é graça sobre graça, favor de Deus. Talvez a batalha ainda está por vencer, mas eu rendo graças porque eu sei que o Senhor cuida de mim e que o Senhor peleja por minha vida. Somente diante de Deus somos fortalecidos, irmãos, sim, para ver e alcançar o impossível diante de nós. O grupo de inimigo era muito maior do que o povo de Israel, mas Deus estava ao lado deles, o Deus do impossível. E muitas vezes nós enfrentamos as coisas e não conseguimos enxergar este poder. A gente precisa exercer a fé, precisamos continuar louvando, celebrando ao Senhor, sabendo que Deus vai se levantar ao nosso favor. O verso de número 22 do texto nos diz o seguinte: no momento em que eles começaram a cantar e a dar louvores, o Senhor pôs emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe, e os do monte Seir que vieram contra Judá, e foram derrotados os inimigos de Israel. Quando eles fizeram o quê? Começaram a cantar e dar louvores. Eu não sei como você enfrenta as suas demandas da sua vida, meus irmãos, mas eu sei que a palavra nos dá norte e direção para a gente lidar com as questões da nossa vida. Eu não sei como você enfrenta os seus problemas e os seus vales, os seus desertos, os seus inimigos, mas a Bíblia continua escancarando diante de nós, e falando, vibrando a voz profética de Deus, o que devemos fazer. E quando nós tomamos direções erradas, é porque não ouvimos a palavra de Deus, porque o próprio Jesus diz: errais não conhecendo as Escrituras, e automaticamente não tem como experimentar o poder de Deus. Então o povo começa a cantar, celebrar ao Senhor, porque celebrando e dando graças,
mesmo antes da vitória, é que a gente vê e contempla e celebra a vitória de Deus na nossa vida. Por isso a lição no verso de número, no verso de número 21 é: celebre a Deus e renda graças ao Senhor, irmãos, em todo tempo. Mesmo antes da vitória chegar na nossa vida, renda graças ao Senhor. Senhor, eu não sei como passar por isso, mas eu sei que o Senhor está comigo e vai à minha frente. Eu te bendigo, Senhor, e te rendo graça, porque eu sei que estou sendo guardado em meio a tudo isso. Eu sei que o Senhor proverá livramento, que o Senhor me surpreenderá com a provisão do Senhor, porque o Senhor é Deus da providência. Celebre ao Senhor, alegre-se no Senhor. Meu irmão e minha irmã, a Bíblia nos diz, não é se alegrar diante das circunstâncias favoráveis. A Bíblia nos diz é de se alegrar no Senhor. É nele, em todo tempo e em todo momento. Não é se você tem força, se você tem posse, se você tem condições. A alegria realmente que prevalece é aquela que vem do Senhor. Mesmo que não estamos vendo a vitória, e a única coisa que vemos pelos olhos carnais é o tamanho do inimigo, a grande multidão que se levanta contra nós, que era essa cena aqui, ainda assim esse povo sai marchando juntamente com o seu líder, o rei, celebrando e rendendo-te graça. Senhor, se o Senhor disse que é conosco, nós rendemos graça, nós louvamos o teu nome. Então, celebre ao Senhor em todo tempo na sua vida. Nunca pare de louvar ao Senhor. Louve em casa, louve na rua, louve na igreja, louve em todo tempo, louve diante das vitórias, louve ao Senhor diante das lutas, louve ao Senhor diante das conquistas, louve ao Senhor diante das derrotas. Porque em todo tempo, quando estamos com Deus, sempre será vitória, porque mesmo que Ele permitir a derrota, é porque Ele tem algo muito maior para nós e quer nos ensinar algo precioso para nos tornarmos muito melhores nele. Ou você acha que a vida é só de vitória? É em meio às derrotas que aprendemos com Deus. E se você ler a respeito da vida de Josafá, você vai perceber que ele teve derrotas, aprendeu com elas, para poder chegar à vitória, na presença do Senhor. Eu encerro lendo com vocês os últimos versos desse texto, dizendo assim, volte para a sua Bíblia, verso de número 26 diz assim: no quarto dia, eles se reuniram no vale de bênção, onde louvaram o Senhor. Por isso aquele lugar é chamado de vale de bênção, até o dia de hoje. Então, todos os homens de Judá e de Jerusalém voltaram com Josafá, o rei, à frente deles. Voltaram para Jerusalém com alegria, porque o Senhor lhes tinha dado uma grande alegria com a vitória sobre os seus inimigos. O que eles fizeram? Entraram em Jerusalém ao som de liras, harpas e trombetas, e foram para a casa do Senhor. E coisa linda, irmãos, nós vamos passar por este vale. Você pode passar pelo seu vale. Lá no final dele você vai ver, como diz no verso 16, a vitória que vem do Senhor. Até você chegar no vale de bênção, como diz o verso 26, aonde eles continuaram louvando ao Senhor. Agora, pela vitória que foi dada ao povo, à nação, e voltar para casa com alegria, sabendo que o Deus que nós servimos é o Deus que nos guarda e que nos dá a vitória em todo tempo e em todo lugar. E aí retornaremos para a casa do Senhor, depois que tudo isso passar, depois que a sua luta findar, e celebraremos e continuaremos a celebrar ao Senhor pela vitória e as bênçãos que Ele nos dá. Por isso,
O desafio sempre na nossa vida, irmãos, é agir por fé, alicerçado na palavra, direcionados pelo Espírito Santo de Deus, rendido diante do Senhor, chegaremos ao vale de bênção e celebraremos ao Senhor em todo o tempo por aquilo que Ele é e por aquilo que Ele faz na nossa vida. Amém? Vamos orar ao Senhor, em nome de Jesus. Vamos nos prostrar diante do Senhor. Você aí na sua casa pode fazer isso. Você aqui presente pode fazer isso, se assim achar na liberdade e tem condições de fazer. Ore por sua vida, ore por essa circunstância, ore por sua família, ora pelos seus vales de medo, pelos inimigos que tem que enfrentar. Ore, busque ao Senhor, e certamente vamos celebrar no vale de bênção que o Senhor tem preparado para nós. Deus bendito, neste momento nos colocamos diante do Senhor. O Senhor é a nossa esperança, o Senhor é a nossa força. O Senhor é o Deus que nos guarda em meio aos vales da vida. Ou melhor, o Senhor é o Deus que nos guarda em todo tempo, Senhor. Porque o Senhor está sempre ao nosso lado, ao lado daqueles que te buscam de todo o coração, Senhor. Que enxergam, se voltam para o Senhor, ardendo em fé, sabendo que o Senhor é Deus. O Senhor é o Deus que tira-nos medo diante dos vales da vida, que não nos fazem olhar para a quantidade dos nossos inimigos e nem para a quantidade dos nossos problemas, mas o Senhor é o Deus que abre os nossos olhos para enxergar a grandeza do Senhor. Deus, não olhamos para a nossa circunstância nos nossos dias, porque os nossos olhos estão no Senhor, e é olhando para o Senhor que contemplamos, ó Deus, a providência, o livramento que vem do Senhor. Senhor, continua preservando a tua igreja, assim como o Senhor preservou o seu povo nesse episódio. O seu povo não perece no vale, o seu povo celebra a bênção no vale. Bendito seja o Senhor, ó Pai. Guarda cada família que me ouve nessa noite aí em sua casa. Ministra neste coração a urgência da palavra, de ouvir a voz profética, para que seja o seu coração alimentado e a sua fé aguçada. E haja uma busca pelo Espírito Santo que nos dá coragem. Coragem para viver, coragem para lutar, coragem para permanecer firmes, não importando as circunstâncias e o que tenhamos que enfrentar. E fé para contemplar, Senhor, o agir poderoso do Senhor, do Deus soberano, que tem o controle de todas as coisas nas tuas mãos. Nós nos rendemos e nos prostramos diante do Senhor, e clamamos por nossa vida, por tua igreja, por nossa nação, Senhor, pelo livramento e a ação poderosa do Senhor soberana. Bendito seja o Senhor. Mas também clamamos por cada vida, por cada coração, Senhor, por cada lutas particulares enfrentadas, pelo milagre, pela cura, pelo livramento, pelo renovo da fé. Colocamos-nos diante do Senhor, adoramos o Senhor, celebramos o Senhor, rendemos graças ao Senhor, e louvamos ao Senhor em todo o tempo, Senhor. Certamente celebraremos na tua casa a vitória, por esse tempo difícil que irá passar, mas contemplaremos a vitória do Senhor, ó Deus, que irá chegar, e celebraremos ao Senhor nos nossos lares, e na tua casa, assim como o povo fez. Bendito seja o Senhor. Continue guardando a nossa vida, Senhor, e sustentando-nos com as tuas mãos poderosas, e se revelando a nós como Deus poderoso,
soberano, que se coloca ao nosso lado e peleja as nossas guerras, batalhas, no nome de Jesus. Que a bênção do Senhor e a presença do Senhor seja manifesta em cada lar que nos ouve, em cada lar que aqui está representado na tua casa, Senhor. E que o Senhor continue fortalecendo o nosso coração e nos revigorando no Senhor, porque o Senhor é a nossa força, a nossa esperança, a certeza de que celebraremos no vale da bênção, ao sair, Senhor, dos vales da vida, do vale do medo, para bendizer ao Senhor. Em o nome do Senhor Jesus, que a graça maravilhosa do Senhor seja derramada sobre a nossa vida hoje e sempre. Aleluia. Amém.